O São Paulo tem como uma das principais missões para os próximos dias calibrar a pontaria antes de voltar a entrar em campo para o duelo desse domingo contra o Internacional no Morumbi pelo Brasileirão. Isso porque o time comandado por Dorival acertou o alvo em apenas 20% dos chutes que deu ao gol nos últimos 2 jogos. Contra o Coritiba, no Couto Pereira, no último fim de semana, o São Paulo finalizou 12 vezes, mas acertou o alvo apenas uma vez, justamente quando marcou o gol de empate em chute de Marcos Paulo. Já contra o Tolima, na última terça, na Colômbia pela Copa Sul-Americana, o São Paulo deu 23 chutes ao gol, não tendo dificuldades para dominar o adversário, mas sim para acertar o alvo. Apenas 6 finalizações foram em direção ao gol rival, mas nenhuma delas acabou resultando em gol. Contra o Internacional, o São Paulo terá ainda mais dificuldades para incomodar o goleiro adversário. O Internacional está invicto no Brasileirão, com 2 vitórias e um empate nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão, ocupando a 4ª colocação. Fica de consolo para o São Paulo o fato do Internacional ter sofrido gols em 2 dos primeiros jogos nesse Brasileirão. O São Paulo encerrou nesse sábado com treino no Estreia Barra Funda a preparação para encarar o Internacional pela 4ª rodada do Brasileirão nesse domingo no Morumbi. Após o aquecimento, Dorival e sua comissão técnica comandaram um coletivo em espaço reduzido e iniciaram os ajustes táticos para a partida. Na sequência, Dorival separou apenas os atletas que devem iniciar a partida e fez orientações de posicionamento, além de um ensaio de bolas paradas, enquanto os demais faziam atividades técnicas em outro campo. Por fim, alguns atletas ainda treinaram pênaltis. O atacante Caleri, desfalque nas últimas 3 partidas, está recuperado de dengue e trabalhou novamente com os companheiros durante todo o tempo, se colocando à disposição para o duelo contra o Internacional. Dessa maneira, uma possível escalação deve ter Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, o Patrick, Luan, o Gabriel Neves, Pablo Maia, Nestor, Alisson, Luciano, o Rato e Caleri. Titular absoluto de Rogério Ceni no São Paulo, Mendes não recebeu nenhum minuto sequer em campo com Dorival Júnior. Foram 4 jogos sob o comando do novo técnico e nenhuma oportunidade recebida. A falta de minutos para o volante chama a atenção nesse início de trabalho de Dorival. Isso porque Mendes foi uma das contratações mais badaladas do São Paulo na última janela. Titular do Equador na Copa do Mundo do Catar, ele chegou com moral e em alta com esse técnico. Logo que chegou, Mendes desbancou Pablo Maia, que foi um dos principais nomes da equipe no ano passado. As boas atuações o fizeram cair nas graças da torcida rapidamente. Os passes e lançamentos longos se tornaram suas principais armas. Na reta final do Paulistão, porém, ele teve uma oscilação e foi reserva no jogo que decretou a eliminação nas quartas de final do torneio diante do Água Santa. Ele entrou no segundo tempo e perdeu o pênalti decisivo. Depois disso, as atuações foram sem grande destaque. Com a chegada de Dorival, Mendes viu os concorrentes de posição ganharem oportunidades e se destacarem. O equatoriano ficou esquecido nas últimas 4 partidas. E Dorival explicou a sua ausência. É um jogador de muito bom nível técnico. Apenas pedi um ou outro detalhe para que possamos contar com ele em momentos importantes. É um jogador de bom nível técnico. Apenas pedi um ou outro detalhe, afirmou. Dorival não especificou qual seria esses detalhes que Mendes precisa ajustar. Com o técnico Rogério Ceni, o jogador era utilizado como primeiro volante e já ficou claro que o atual técnico prefere Luan ou Pablo Maia para a função. Caso não entre nos 2 próximos jogos contra Internacional nesse domingo e Fortaleza na quinta, Mendes irá completar um mês sem entrar em campo. A última vez foi no dia 15 de abril, na derrota para o Botafogo na estreia do Brasileirão.